Olá pessoal e bem-vindo a mais um Florida Connection, esse aqui é o nosso 9º episódio. Vamos ter um episódio muito especial aqui hoje. Walter, dê as boas-vindas aí, já fala lá, assina o sininho, se inscreva no canal, deixa o comentário. Deixa seu like também. Isso aí. Com mais de 20 anos de ministério, já percorreu várias nações ministrando em países como Portugal, Suíça, Índia, Nepal, Itália, França, Argentina e Estados Unidos. Nosso convidado hoje, ele é pastor, cantor e compositor, Léo Fonseca. Bem-vindo, Léo Fonseca. Que alegria, que prazer poder estar aqui nesse podcast. Obrigado, Walter, obrigado, Douglas. E estou com muita expectativa de poder compartilhar com vocês aquilo que o senhor tem me entregado, né? E poder estar aqui na América é um motivo de grande alegria. Léo Fonseca. Nosso Léo tá aqui com você. Cara, Léo, prazerzão ter você aqui com a gente. Eu queria já abrir aqui uma lista extensiva aí de países, né? Muitos, você foi nesses países tudo aí mesmo? Fui em todos esses. Eu tinha, até a última vez que eu contei, acho que tinha dado 10 países que eu fui. Uau. Na Europa, né? Rodei bastante na Europa, na verdade. Na época com Chris Duran, quando eu era tecladista do Chris Duran. Fui também com o Degma Marx, né? Eu fiquei 4 anos viajando com o Degma. E depois eu fui já com o meu time. Então, foi 3 momentos diferentes. Léo, que eu te conheço, pra quem não sabe aqui, vou dar um background, uma história do background aqui um pouco, o pessoal se entender um pouco. Eu conheço o Léo desde criança. A gente é da mesma cidade, né? Sim. Você é de Morrinhos, Goiás, mas eu só nasci na mesma cidade que você, né? Lá no interiorzinho de Goiás, né? sempre se trombava ali e tal. Tecladista da pesada, viu, cara? Oh, toca maravilha. teclado pra caramba. Quem conhece o Léo como cantor, vocês não viram esse cara tocando teclado ainda. Oh, obrigado. Léo, você tem uma formação no teclado, não tem? Sim, tenho formação. Eu sou jurista, eu falo assim, eu sou jurista não atuante, né? Eu sou formado em Direito, mas na época que eu estava fazendo faculdade de Direito, paralelo ao curso de Direito, eu fiz o conservatório de piano. Então eu estudei 4 anos de piano popular, piano erudito e tinha aulas de canto também, né? Então assim, a hora que eu formei no Direito, Deus me chamou para eu poder ficar realmente na carreira ministerial. Então foi bom a formação da música, porque hoje é o meu trabalho, né? Léo, qual importante você acha? A gente fala sobre empresas, sobre networking. Qual você acha que é a importância do músico ter um background em outra coisa também? Que nem sua formação jurídica, te ajudou na música? Muito, muito. Quando eu formei, eu me lembro que eu passei no concurso público, né? Eu até já ia entrar no meu cargo, que eu fui chamado. Aí eu abri mão, de fato, por um propósito, mas eu não me arrependo dessa formação, porque assim, eu ajudei muito nos contratos, né, jurídicos da igreja e até mesmo nos contratos artísticos, né, porque a gente está rodando aí o Brasil todo e aí sempre tem os eventos, né, de prefeituras, Marcha para Jesus, e que precisa, né, de ter um contrato, de ter ali aquela parceria, e é bom quando a gente entende, né, e a gente faz ali aquele contrato tudo certinho para todo mundo saber dos seus direitos e deveres e ficar tudo certo, não ter nenhum problema. Então, assim, para você, né, que tem um chamado, um ministério, mas você também está estudando, a faculdade sempre é muito bem-vinda, né? Eu acredito que o conhecimento agrega muito para a gente poder realmente ter essa cabeça pensante, né? Mesmo você sentar em qualquer mesa e não falar somente de música, mas de tudo aquilo que o mundo globalizado está, né, trazendo como informação. Acho que é muito importante a gente saber de tudo um pouco, né? Léo, e você a sua carreira, sua vocação nessa área, desse chamado que você teve, veio primeiro a música ou veio primeiro o pastor, o pregador, ou primeiro você foi descoberto, foi chamado mesmo pela música? Boa pergunta. Olha, desde criança, eu e a minha irmã é mais nova que eu, 2 anos e meio, e a gente sempre brincava, assim, ó, eu lembro direitinho, assim, como se fosse hoje. A gente brincava de cultinho, né? A gente brincava que a gente tava dentro do quarto, que estávamos brincando ali de culto, e aí meu pai sempre comprou pra gente instrumentos musicais de brinquedo, mas que colocava pilha ali e saía um som. Então eu lembro que eu já tive uma sanfona, já tive uma guitarrinha, já tive um teclado, e aí sempre fui estimulado com a música desde pequeno. Aí com 10 anos, de 9 para 10 anos, meu pai me colocou na aula de teclado. E eu lembro que em 3 meses eu já estava assim na frente de muitos outros que tinha mais de ano que estavam estudando nessa escola. Tinha um dom natural já. Então a professora falou assim para os meus pais, assim, olha, pode investir no teu filho, pode comprar um teclado para ele, porque ele tem futuro. Aí meu pai de início não comprou, porque ele queria realmente ver a minha perseverança.
E aí a professora me emprestava o teclado para eu poder treinar no final de semana. E ela não fazia isso com nenhum aluno, é porque realmente ela via a minha dedicação. E aí depois de quase um ano eu ganhei meu primeiro teclado. Então a música veio primeiro, né? Então depois que eu comecei a tocar na igreja. Aí logo depois eu comecei a cantar. Aí depois surgiu as composições, né? Comecei a compor. E aí, lá na frente, eu fui percebendo que Deus tinha realmente algo para mim, muito além da música, o ministério pastoral também. Aí eu fui consagrado ao ministério pastoral. Então, hoje, eu costumo dizer que são os braços, né? A música e a palavra que eu hoje carrego juntos, né? Sim. Então, quando eu recebo, eu tenho uma agenda muito extensa, porque as igrejas que me convidam já sabem que eu sou um cantor e um pregador. Então, quando me chamam, já fala assim, ó, é para você fazer tudo, né? Lá no Brasil, a gente fala, é cabelo, barba e bigode. É completo. Vai chutar, bater o escanteio, correr, escabecear e fazer o gol. Fazer o gol. Que legal. Léo, você tem um histórico aí, né, enfim, você cresceu num lar cristão, seu pai também, pastor e tudo. O que acontece com muitos dos filhos de pastor aí, dessa galera de hoje em dia, que não quero saber de igreja, não quero saber disso, não quero seguir isso, chamado. Tanta gente correndo disso. Sim. O que você acha Tô perguntando agora como pai, porque eu sei que você é pai também. Também sou pai. Mas gente que é pai e tem filho pequeno, eu sei que essa é uma preocupação do pai, né? Querer ensinar o filho no caminho. Verdade. Deixa uma mensagem aí pros pais aí que estão ouvindo. Muito boa essa pergunta, porque eu também, como pai, muita coisa hoje eu entendo o que meu pai fez comigo, né? No sentido de plantar, inculcar a mesma palavra na minha mente, no meu coração, e sempre me incentivar, porque hoje meu filho está com 10 anos, então assim, eu sou muito intencional com ele, no sentido de ter um culto doméstico, né? Pela manhã a gente tem o nosso devocional. Ele está lendo agora o Novo Testamento, já está terminando o Novo Testamento. É de rotina, assim, não de uma maneira obrigatória, mas assim, ele vê, tanto em mim como na minha esposa, esse desejo de ter tempo com Deus, de oração. E eu percebo que hoje faz parte de uma maneira natural dele, de realmente buscar o Senhor. E eu vejo assim, nós estamos numa geração onde tem tantas distrações, tantas coisas, e eu já me deparei com muitos filhos de pastores que, infelizmente, ficaram frustrados na caminhada, talvez feridos até com a própria igreja, e acabou se afastando, né? Isso é muito triste, é lamentável. E eu oro muito para que esses filhos de pastores possam voltar, né? E para o propósito que Deus chamou. Não só os filhos de Não pastor, só os filhos, mas todos, exatamente. Em geral, né? Porque eu vejo assim que o nosso desejo como pai é sempre querer acertar, né? Querer os nossos filhos crescendo no caminho, né? Porque a Bíblia diz, ensina a criança no caminho. Ou seja, a gente precisa estar nesse caminho, né? E levar os nossos filhos a esse lugar em Deus. Então, assim, eu acredito que hoje nós estamos numa geração onde a gente precisa muito de intencionalidade, sabe? De realmente trazer os limites para você que é pai e o seu filho ainda está debaixo da tua tutela, né? Porque depois que ele crescer e ele vai para a faculdade, eu me lembro direitinho, quando eu estava na faculdade, meu pai falou assim, filho, tudo aquilo que o pai te ensinou, agora você vai colocar em prática. Você não está mais agora debaixo das nossas asas, não está no mesmo teto, mas lembre dos conselhos que o papai trouxe para você. Então, eu lembro que às vezes eu estava lá assim, na faculdade, e os amigos, né, os amigos falavam, não, vamos para balada e tal. E aí, dentro de mim, vinha um sinalzinho vermelho, tipo assim, não é isso, você não foi chamado para isso, né? A Bíblia diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convém. Então, assim, eu sabia que eu podia até ir em alguns ambientes, eu sabia que não ia me fazer mal, mas eu preferia não ir, porque eu queria realmente agradar o Senhor de fazer a vontade dele, né? Então é maravilhoso isso, a gente sempre estar ligado, né, com os nossos filhos e ser amigo deles, né? Porque quanto mais, eu tenho uma amizade muito grande com meu filho, então quando ele tem alguma demanda, alguma coisa na escola, ele abre o coração com a gente e a gente poder ouvir o coração do nosso filho, né? Porque às vezes ele está sentindo alguma coisa, se a gente ficar distante, a gente não vai ter. E o mundo lá fora, a galera quer mesmo, né? Tipo, ter você sempre. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Esse zelo. E se eu vi aqui, você tem aqui, né? Falando de zelo, falando desse cuidado, você tem aqui um livro aqui sobre... escritor também, né? Queria que você falasse um pouco pra gente aqui sobre os seus livros. Eu vi aqui que um dos livros aqui é Como Lidar com o Elogio. Tem aqui o Manual Prático para a Equipe de Louvor. E também um livro que fala sobre adoração com propósito.
Olha, Adoração com Propósito, vou começar por ele. É o meu primeiro livro, eu não sei qual edição que ele tá. Ele tem o prefácio aí do Ademar de Campos, atrás, da Nívia Soares, do Luiz Hermínio. É um livro que tem 10 capítulos, 128 páginas. E é um livro que vai falar sobre adoração como estilo de vida, né? Eu costumo dizer que o conceito de adoração se resume em 3 R's. Quais são os 3 R's? Adoração é uma resposta relacional à revelação de quem Deus é. Legal. Então, na medida que você se relaciona com Deus, ele se revela a você. E na medida que ele se revela a mim, a você, não tem como você ter a revelação de quem Deus é e você não responder a ele com adoração, né? Eu vejo lá em Apocalipse fala, né, que ao redor do trono existem anjos, querubins, serafins que estão diante do trono e eles olham para o Senhor que está sentado no trono e eles se prostram declarando que ele é santo. Então, quanto mais eu tenho revelação da face do Senhor, de quem ele é, eu vou responder em adoração, com o meu coração rendido. E eu costumo dizer, a diferença de louvor e adoração, e eu falo também nesse livro, a adoração está relacionada em quem Deus é. E louvor está relacionado naquilo que Deus fez, daquilo que Deus faz, né? Então, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, então nós louvamos o nome do Senhor. E a adoração é você reconhecer a soberania, o caráter de Deus, a grandeza, um Deus sublime e poderoso. Então, esse livro não é só para músicos, é para aquele que é um adorador, né? E esse manual prático, ele já é específico para músicos, né? Hoje no Brasil eu tenho viajado bastante assim, fazendo capacitação com times de louvor, né? E esse livro é um manual que eu trago algumas dicas práticas para o ministro de louvor, tanto para aquele que toca, canta, aquele também que faz parte da mídia, né? Que está lá nos bastidores, mas sem ele a gente não vai ter um som adequado. Então tudo isso faz parte do time, né? É um conjunto. É um conjunto, é um conjunto. E o mais novo livro é esse Como Lidar com o Elogio. Na perspectiva da palavra, eu falo sobre esse tema que eu costumo dizer, não é pecado você elogiar alguém nem ser elogiado, né? Provérbios vai dizer assim, que seja o outro que te elogie. Então, o elogio é uma validação, um elogio sincero, né? É uma validação de quem você é em Deus. Só que aí eu costumo dizer, e está escrito aí no livro também, né? Nós não temos coisa alguma, não é eu que costumo dizer, a Bíblia diz, né? Nós não temos coisa alguma se do céu não nos for dado. Então, a gente é apenas um mordomo nessa terra, né? A gente tem dons, talentos que o Senhor nos confiou. Quando alguém vem para nos elogiar, você pode receber aquele elogio sabendo que aquilo te motiva a permanecer no propósito, né? Mas a honra e a glória sempre será do Senhor. E um capítulo que me chama a atenção desse livro é um capítulo que eu falo sobre Jó. Quando Deus olha para Jó, ele tira um elogio, né? Na verdade, ele tira mais de um elogio. Ele diz assim, ao olhar para Jó, era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E aí eu trago uma reflexão. Quando Deus olha para mim e para você, qual o elogio que ele tira do seu coração? Né? E, então, assim, o meu desejo é chegar naquele último dia e ouvir do Senhor dizendo, servo bom e fiel, entre pro gozo eterno, né? Eu acho que esse é o melhor elogio, né? Você ter essa recompensa que é a coroa da vida. Nós temos aqui um manual prático pro louvor e a adoração, o propósito, né? Você nunca pensou em fazer um livro para aquelas crianças que tá ali começando na igreja, que tá ali, como que chama o ministério infantil, né? Seria uma ideia brilhante. Não, maravilhoso. Porque aqui você abraçou tudo aqui, pegou um manual prático para a turma do louvor, mais a questão do propósito para adorar, sim. entendeu? E aí faltou agora do Kids, né? Do infantil. Não, e olha só, essa pergunta. O Kids é algo que queima muito meu coração, ainda mais depois que eu tive meu filho. E nós criamos agora tá numa onda agora lá no Brasil, que é o Bob Goods, né? Um livrinho de pintar, né? Colorir. E aí eu criei o Coffee Goods, porque a gente tem uma marca que chama Café. E aí eu criei dentro dessa marca a turminha do café. Por que café? Né? A gente tem uma marca, eu e minha esposa, a gente até registrou essa marca e é uma loja que nós temos virtual e a gente tem todos os nossos produtos. Inclusive aqui eu tenho uma pulseira do café. Café porque é um acróstico. Lucas 10:27, a palavra do Senhor diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Eu sabia que café era então, bom. Tá vendo? O café, ó. O café é bom, então. Então é amar Deus de todo o café, ó. Vou repetir, ó. Lucas 10:27, ó. Você nunca mais vai esquecer esse versículo, né? Eu falo que é o novo conceito de café. Pra você que é amante do café, agora você tem um café bíblico. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, olha o C aí, ó. De toda a tua alma, o A, com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Então eu posso dizer que eu amo o Senhor de todo o café, coração,
coração, alma, O força e bispo entendimento. precisa ficar sabendo. Aí, ó, boa, gostei, hein? Que legal. E com isso, Douglas, legal, a gente criou a turminha do café. Então tem os personagens, que é um copinho parecendo do Starbucks, assim, da café. E aí tem o John, que é o meu filho. Eu criei ele em desenho, o personagem do John. E aí tem a Bíblia, que é a carta viva, o microfone em personagem, que é o Vox. E tem o Teclas. Por quê? Os personagens ali é tudo que faz parte da minha vida, né? Meu filho, que é a minha herança. Aí o microfone, que eu sempre tô usando o microfone pra cantar, pregar, né? A Teclas, que é o meu Seu instrumento, né? sua harpa. É a minha harpa. E a Bíblia, que é a espada que a gente não pode deixar de lado. Então, tem esses personagens e a gente criou esse Legal, livro pra cara. colorir. Mas o meu desejo, Walter, é fazer um devocional para criança, sabe? Sim. Esse para colorir tem um versículo, um por página, um desenho e um versículo, que já é um versículo para criança memorizar, que tem a ver com desenho. E se montar Mas uma historinha? montar uma história. Para você pintar Os personagens, né? Legal, legal. Esse é o meu desejo. E agora tá chegando, daqui uns 15 dias, chega também a coleção de camisetas da turminha do café, que tá muito da hora, assim, ó. Já foi aprovada, minha esposa até E falou essa comigo. turminha ó, do tá café, top. você, nessas turnê que você tá fazendo, você leva elas com você, você apresenta... Sim, a gente apresenta e assim, tá sendo muito, muito bom, porque hoje eu vejo que às vezes as pessoas estão esquecendo de investir nessa geração, né? Os kids é tão importante, não sei se é porque meu pai investiu tanto na minha vida, Sim. então eu quero muito ser um canal para investir na vida das crianças dessa geração, né? Porque hoje a gente sabe que a internet tantos desenhos que tem, mas é quando você vem com algo criativo da palavra e as pessoas saberem que nós, como cristãos, a gente também tem criatividade, a gente também tem N maneiras de poder alcançar os nossos filhos, né? E essa criançada toda com a palavra de uma maneira criativa, né? O evangelho criativo. Então, por onde eu tenho ido, eu tenho levado essa coleção de camisetas, agora essa novidade, né? Do Coffee Goods. Coffee Goods. E muito em breve uma historinha também. E eu acho que falta mesmo nas igrejas, dependendo das igrejas, falta isso daí, essa criatividade de levar para ele desenhar, para a criança desenhar. Tem que ter alguma coisa para chamar a criança. Que atrai, porque hoje né? a criança tá perdida lá, fazendo o quê? Tá lá... O eletrônico é muito chamativo, no né? eletrônico. Muito. Verdade. Entendeu? Esse dia eu tava até... Passou pela minha cabeça, falei, pensou se tivesse um joguinho evangélico pra turma brincar? Pelo menos, Verdade. Pelo menos traz, tivesse- igual tem aquele jogo que você vai passando de fase, vai Os pulando discípulos as coisas. ali e tal. Pô, faz lá, começa lá de trás, lá. Já vai gravando, né? E vai gravando, Aham. entendeu? Porque a molecada, ela tem que ter isso daí em mente e tem que começar desde jovem, Sim. igual você começou, o Douglas começou, entendeu? Teve essa base bíblica desde criança. Por quê? Porque o molecada hoje em dia não quer saber de nada. Sim. Tá meio perdida a Tá meio situação. perdido. Entendeu? É aquele, não sei o que eu sou, como que é, a turma fala, não sei se é isso ou se é aquilo, fica meio perdido. Sim. Fica daquela forma meio estranha, entendeu? Então, eu acho que deveria investir mais as igrejas, essas grandes igrejas aí, deveria investir mais nessa questão. No kids, né? Entendeu? Mais no kids. Sim. Às vezes a igreja ela investe muito nos jovens. Verdade. Jovens. Vamos fazer. E às vezes Vamos fica- fazer evento para jovens, vamos fazer isso para jovens. E esquece lá do kids lá. Entendeu? Exatamente. Eu ouvi uma vez uma frase, eu não lembro quem falou, mas me chamou tanta atenção. A pessoa falou assim, ó, criança não é sala de espera. Né? Porque a gente pensa assim, vamos investir aqui, deixa a criança aqui fazendo qualquer coisinha aqui, porque ela não entende. Ela entende. Ela Se a entende. gente traz uma história bíblica de uma maneira lúdica, né? Tem que ser na linguagem dela. Ela vai entender e aquela sementinha ela está sendo plantada. Porque, como diz a canção do Fernandinho, né? Eu sou o fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Então, assim, a gente floresce e frutifica. E hoje, tudo que eu estou vivendo, viajando nas nações, é uma palavra que meu pai plantou lá atrás. Né? Ele profetizava, ele declarava. Algo assim que, se eu fosse voltar lá atrás, eu me imaginava assim, isso nunca vai acontecer. vem E hoje aquela- está sendo uma Vem realidade, aquela né? questão, Então, né? Educação vem de berço, né? E entra também a palavra, porque eu lembro, desde pequeno, meus filhos desde pequeno, eu tenho 2 filhos, desde pequeno, minha esposa sempre
sempre foi estudar a palavra com eles, trancava eles no quarto, estudar, ler o livrinho para eles de historinha e tal, entendeu? E ele sempre foi centrado. E por isso eu repito isso daí. Essa palavra, essa frase é velha, mas é a verdade. Educação vem de berço. Vem de berço. Se você não ponderar certos tipos de coisa, se você não segurar, controlar ali, você perde a mão. É verdade. Você perde a mão. E as igrejas, no meu ponto de vista, tá? Eu acho que deveria investir mais nas criancinhas, nos 5 anos, 7 anos, 8 anos ali, do que nos jovens. Porque a gente escuta, cara. Tem muitos jovens que vai para a igreja. Ah, é legal lá porque eu vou encontrar com um amigo. Às vezes ele não vai nem por causa da palavra. Sim. Ou por causa do estudo bíblico. Ele vai mais para encontrar com um amigo ali, entendeu? Então, quer dizer... Então, e a criança, você já vai inculcando a palavra e aquilo vai tomando forma, né? Vai tomando forma. Daqui a pouco ela tem prazer de poder permanecer ali sem você, né, impor nada, simplesmente de uma maneira natural, né? Ela já vai querer, já vai começar a entender. Isso daí dá pra perceber. Da nossa igreja, você sabe muito bem. Dá pra perceber quem tá ali desde o comecinho, desde pequenininho. Você vê que tá no sangue, você vê que tá... E aí você vê os empolgador. Mas dentro disso tem algum ponto interessante que eu queria até trazer aqui. Quem cresce na igreja e fica a vida inteira ali, às vezes você cai muito no natural. Sim. É muito fácil você entrar no modo automático, cair ali no modo automático e tá só... E vira uma religião ali. Sim. Você sempre vai, faz a mesma coisa, é o ABC e tal, bate ponto. Bate o ponto e pronto. E aí, às vezes, você pode ir se esfriando. Verdade. Com o tempo, sem perceber. Né? Você pode se tornar como o filho mais velho, né? Do filho pródigo, né? Isso. Tipo assim, você é meio que perdido, mas dentro da igreja, né? E como fazer para você não cair nesse modo automático, não se tornar um religioso, para realmente, assim, você ter um relacionamento verdadeiro? Uau, isso aí realmente é um desafio muito grande, que eu costumo dizer, né? Às vezes, se a gente não perceber, a gente entra no modo automático, não só dentro da igreja, como pra gente que é ministro itinerante, a gente sai viajando assim, cumprindo um protocolo, né? Dizendo, vou cumprir mais uma agenda, e às vezes você tem o mesmo repertório. Só que Deus tem falado muito comigo isso. Eu preciso sempre estar em qualquer lugar que o Senhor quer que eu esteja, como se fosse a minha primeira e última vez, né? No sentido de, Senhor, eu vou entregar o meu melhor, né? Com muito temor no coração. E você está ali e dizer, Senhor, como o salmista Davi diz, o que eu daria ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já fez por mim? Então, quando eu comecei a pensar dessa maneira, as coisas começaram a fluir mais, né? Assim, porque eu tenho as minhas canções autorais e às vezes eu pensava assim, nossa, mas eu já cantei essa música tanto, eu já enjoei de cantar essa música. Só que assim, pra mim, tudo bem, eu tô cantando ela muitas e muitas vezes, mas para quem tá recebendo, né, aquela mensagem? Porque eu tô indo em lugares diferentes onde talvez pessoas nunca ouviu aquela canção. Sim. Então eu tô ali, então eu preciso dizer, Senhor, eu estou aqui para ser um canal na vida de outras pessoas. Então eu preciso fluir, né? E quando eu tô ali e com essa intencionalidade de ser um canal de Deus, eu vou transbordar e esse transbordar vai alcançar as pessoas ao meu redor. Da mesma maneira, você que congrega a igreja, você que está ali, todos os cultos, é você ir com prazer. E assim, às vezes, a religião trouxe alguns rótulos, né? Como, por exemplo, eu vou ali assistir o culto, né? São rótulos, assim, que você for ver, são equivocados. É tipo assim, eu vou assistir o culto. Tudo bem que você pode assistir no YouTube, mas no sentido de você ir no culto, você não vai para assistir, você vai para cultuar, né? Então, às vezes, a gente chega e a gente acha que a gente está ali como se estivesse num restaurante, né? Eu vou pegar o menu, né, o cardápio, deixa eu ver o que eu quero. Aí a gente fala assim, hoje eu não gostei dessa música, podia ter cantado aquela música, mas espera aí, a gente está ali para dar para o Senhor, não é para só querer... Para agradar a gente, né? Então, às vezes nessa questão aí que o Douglas falou, eu acho que vai muito do temor a Deus, o Douglas. Se a pessoa tem o temor a Deus ali, cara, igual o Léo falou, eu já escutei essa música trocentas mil vezes aqui, e ele pode ter escutado trocentas mil vezes, igual o Léo falou. Mas às vezes, eu vou falar de mim. Eu tenho uma playlist de músicas evangélicas que eu escuto. Se você for, todo dia eu escuto as mesmas músicas. Mas tem dia
que certa música que eu escuto todos os dias, Ela vai mexe, lá e né? cutuca. Ela Você. bate diferente. Ela vai lá e bate Eu acredito diferente. nisso. Entendeu? E é igual a Bíblia. Pra mim, é igual a Bíblia. Cada hora que você lê uma palavra, né? você vai ter uma interpretação diferente. Às vezes é o mesmo versículo que você já leu, né? Eu acho que depende do momento. Sim. Entendeu? Eu acho que vai ter uma interpretação diferente, uma forma de você ver aquele versículo daquela forma super diferente. Entendeu? Isso daí eu falo porque acontece comigo, entendeu? Então vai muito do temor. Quando a pessoa tem temor, a pessoa tem o fervor ali, de Deus ali. Realmente, eu não vou fazer isso porque, ó, Deus tá olhando, o negócio entorta pro meu lado, o grandão lá em cima, o grande arquiteto do universo tá olhando pra mim. Então, você fica naquela situação. Agora, igual, tem as pessoas que esfriam, tipo assim, Sim. nem lá e nem cá, entendeu? Por isso que é importante, assim, ó, Eu sempre acho que falta temor. ter esse ensino na igreja também, para que as pessoas entendam que no dia a dia delas, né? Eu costumo dizer assim que a igreja é assim, vou colocar o culto de domingo, né? Que é o culto principal da igreja. É como se fosse uma concentração de jogadores que vão, né, e vão estar reunidos ali para poder celebrar, né, a vitória. Mas durante a semana os jogadores estão em treinamento, né? Então eu costumo dizer que a vida do cristão é assim: no domingo todo mundo reúne para poder ter a comunhão dos santos, para ser alimentado, claro, né? O pastor traz uma palavra muito diretiva e você tem a comunhão, você sai dali cheio, mas você entender que no decorrer da semana existem disciplinas espirituais que a gente não pode deixar de lado, né? Então uma vida de louvor, de adoração, meditação da palavra, confissão da palavra, né? O louvor, a adoração, o jejum, né? São práticas que às vezes a gente vai deixando de lado e com isso a gente não fortalece o nosso espírito. E aí, às vezes, se a gente não tem essa prática no decorrer da semana, chega no domingo, a gente vai ficar realmente, como você falou, né, de uma maneira religiosa. A gente vai lá, tipo, como se estivesse batendo ponto, tipo assim, cumpri a minha missão da semana espiritual, dizendo, né? Espiritualmente dizendo. E não é assim, né? A gente tem que ter essa prática constante, né? Ser igreja no dia a dia. Eu acho que isso precisa ser despertado, né? Você tá aqui hoje, você tá em lazer com a família, você veio passear e você vem passear numa cidade maravilhosa Sim. dessa daqui, onde tem, seu pai cansa de falar, cheio de distrações, de parques, Verdade. de tudo. Verdade. E tá trabalhando, tá Sim, pregando. então estamos pregando, cantando, visitando as igrejas. Então, assim, é tão bom porque, assim, até no seu descanso, no seu passeio, quando a gente entende que todas as coisas são espirituais, né, você consegue discernir. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas espirituais. Então é você tá passeando assim e de repente você fica igual hoje, né? Eu tava vindo de Atlanta para cá e aí eu nem sabia que eu tava que compraram a passagem para mim na parte ali premium ali da frente, né? Com um espaço mais amplo, assim. São coisas, detalhes, né? Aí eu sentei lá assim e disse, ai, Deus, o Senhor cuida de mim nos detalhes. Olha só, eu tô aqui, né? Nem imaginava. E aí, eu costumo dizer, né? E já ouvi essa frase uma vez, achei tão legal. Existem lugares que Deus te coloca que só vai ter acesso milionários e missionários. Porque você tá assim, fala assim, meu Deus, se eu fosse com a minha condição, eu não estaria aqui. Mas o Senhor me colocou aqui. Então a gente ser grato em tudo, né? Nos detalhes e saber que o Senhor está cuidando da gente e a gente ter essa vida de gratidão, né? Eu falo que quem agradece sempre cresce, né? Então é importante ter essa vida de gratidão e de você... E o cultuar ao Senhor, para mim, é isso, né? Você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, muito obrigado. Eu costumo dizer, todas as vezes que eu levanto, eu respiro e falo, Senhor, mais uma página da história onde eu vou viver intensamente para o Senhor. Porque se eu estou respirando, tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Léo, e sua agenda para esses dias ainda? Quando você volta pro Brasil? Quando você tá voltando? Olha... Tem mais uns 15, 20 dias pra cá? Não, já tô morrendo de saudade já de casa. Eu vou estar em Washington, né, agora, e depois mais uma agenda aqui em Orlando e volto para casa já na próxima semana.
Mas eu, assim, acredito que devo voltar, se o senhor permitir, ainda esse ano, né? Quero ver se eu venho mais no período ali do Natal para poder curtir com a família, né? Me disseram que é lindo demais aqui no período de Natal, nunca vim no período de Natal, então, assim, quero muito poder voltar aqui. E de uma maneira atípica, esse ano eu vim 3 vezes. Né? Até as rádios aqui, quando chega comecinho de dezembro... Já começa. Música de Natal. É mesmo. Música de Natal. Realmente é muito bom, né, velho? É legal, é legal. Então, assim, eu pretendo voltar muito em breve. E, assim, também, eu não sei qual mês que vai ter também a premiação do Grammy Latino. Contar pra vocês essa novidade, né? Eu fui indicado ao Grammy Latino esse parabéns, ano. solta as palminhas aí, produtor. Fui indicado como na categoria Melhor Álbum da música cristã na língua portuguesa, né? E esse é um álbum que eu lancei. A última canção que eu lancei foi agora, esse mês. É um álbum que tem 6 faixas. E aí tem a participação da Nívia Soares, né? Tem a participação do F-Hop Music, do Felipe Rodrigues, que é um grande amigo meu, que Deus tem levantado muito ele lá no Brasil, também um grande ministro. Fazia parte do Casa Worship, agora ele tá solo. Então, assim, eu fui surpreendido no dia do aniversário do meu filho, que foi agora, dia 6 de agosto. Eu recebi a notícia, chegou para mim, né, um WhatsApp da minha agência falando, Léo, você foi indicado ao Grammy. Eu falei assim, nossa, não acredito, que maravilha, né? Então, assim, na categoria, eu falei para minha esposa assim, ó, mesmo que talvez não chegue lá no final, não ganhe a premiação lá, né, o troféu, mas só de ter sido indicado e lembrado entre tantos, né, cantores no Brasil, eu já me sinto, assim, honrado, e, assim, já é uma vitória para mim, né? Porque foi a primeira vez, né? A gente que tá com uma carreira aí, ao longo desses anos, construindo, né? E sempre acreditando. Não que a gente tá correndo atrás de premiações humanas, mas quando você tem esse reconhecimento, que é justamente o que o meu livro fala, né? Quando vem esse elogio validando aquilo que você está construindo, isso é muito gratificante, né? Porque a gente sabe que tudo que a gente está fazendo é para o Senhor, né? Ô, Léo, com excelência, né? Uma pergunta. Essa questão de alguns anos para cá, a gente viu muita mudança nos músicos evangélicos. Muitos músicos que era cantores que não era evangélico, que não cantava música evangélica, se tornaram, mudaram para música gospel. Sim, segmento gospel, né? E o que você coloca nesse sentido? Você acha que a população está mudando a forma de ver essa questão? Porque hoje eu acho que o que está pegando no Brasil, pelo que nós vemos de fora aqui, o sertanejo deu aquela diminuída. Caiu um pouco. Entendeu? Né? O gospel se levantou. E aí fica a outra parte, que é o funk lá daquele grupo ali que curte aquele tipo segmentado de... mesmo, bem né? segmentado, bem fechado ali. E o que você me fala? Qual mudança teve? Isso daí eu não sei se é o termo certo usar dessa forma, tá? Mas muitos aqui a gente vê que tem pessoas que vai na igreja aqui porque o artista vai. Uhum. Porque o artista foi na igreja, então ele acha dele ir. Se o famoso está indo em determinada igreja, ele acha que ele também deve ir lá naquela determinada igreja. Isso daí é meio polêmico. Sim, é muito polêmico isso daí, entendeu? Essa é a questão. Você acha que isso daí é uma modinha passageira? Uhum. Ou realmente essa mudança, esse up da música gospel no Brasil é realmente de coração? Olha, eu percebo assim que o mercado fonográfico ele cresceu muito no segmento gospel no Brasil, né? Eu falo assim, na perspectiva Brasil, né? É interessante que aqui na América, eu estudando um pouco, eu percebi que aqui o gospel ele está nas rádios, é algo muito comum aqui, né? Não tem muito essa diferença, não tem divisão. Não tem essa divisão, exatamente. No Brasil, agora, eu percebo, eu acredito muito... Tem muitos cantores, assim, que de fato tiveram uma conversão genuína, né? Então tem casos e casos. Eu falo, por exemplo, pelo Cris Duran, como eu fui tecladista dele,
E ele foi um cara muito famoso, né? Ele foi um cantor internacional, ele é francês, morou em Miami por muitos anos, ele ia muito nos programas do SBT, da Globo, na época, né? E ele se converteu de verdade mesmo, um homem de Deus, conhece assim de perto ele, a esposa, a filha dele, que agora também tá gravando e cantando. Então, ele é um caso assim que eu tenho como um exemplo de uma pessoa que abriu mão no auge da carreira, assim, não foi... Porque que acontece? Hoje a gente vê muitos cantores que na carreira, vou colocar secular, eu não gosto muito de usar esse termo, mas assim, tipo, ele tava em decadência, assim. Decadência e vai pro meio gospel. Aí vai pro meio gospel, assim, acho que eu vou aqui porque eu já tenho um nome, aí se eu vou aqui, e aí eu vou ter uma audiência, né? Tem demais, isso assim é o que mais tem. O Luciano né? foi também que ele saiu, se converteu, separou do irmão. Do Zezé e foi pra área gospel, sim, né? Esse é um cara, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu tenho acompanhado o trabalho dele, assim, mesmo sendo diferente o estilo, assim, que eu curto, mas eu tenho percebido muita seriedade nele também. Tanto é que só dele abrir mão, né? Porque, poxa, tipo, tem uma carreira construída e você vê que ele tá... Eu vi alguns vídeos dele pregando, e a esposa dele já era cristã há muito tempo, né? Então, assim, já é fruto da oração da esposa. Mas a gente vê muitos que realmente estão usando a igreja como um palco, assim, para alavancar. Exatamente. Infelizmente, tem muito disso, então a gente precisa muito de passar a peneira. E aí, o que eu acho mais triste são os pastores, né? Eu estou falando de uma maneira geral, né? Não são todos, que... nossa, aquele ali, ele era muito famoso lá e agora ele converteu, não sabe se foi uma conversão genuína, e já leva a pessoa na igreja, assim, de uma maneira tão imediata, sem ver o fruto ainda. Por quê? Porque ele sabe que se ele trazer, ele vai atrair pessoas para a igreja. Então, assim, é um jogo de interesses, né? Eu vou trazer essa pessoa aqui, porque eu sei que aí vai trazer uma galera aqui para a igreja, né? E às vezes essa pessoa pode ficar aqui. Então, assim, é uma situação muito delicada que precisa de ter muito cuidado, muito zelo, né? Não sei se é porque eu tenho tanto zelo, assim, pela presença, né? Assim, como pastor, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado daqueles que a gente convida para estar cantando na igreja, no evento que a gente está promovendo, né? Mas respondendo a sua pergunta de uma maneira geral, assim, eu vejo assim que hoje a própria mídia do Brasil, né? As TVs abertas hoje, abriu, assim, de uma maneira escancarada para o gospel. Por quê? Porque o gospel também agora tá dando dinheiro. Né? Nas plataformas de streaming, né? Antigamente era só o sertanejo que batia lá milhões de plays. Agora não. Né? Você vê grandes nomes da música gospel que tá, assim, entre os top 10, né? Concorrendo com os outros cantores sertanejo e outros cantores. Não tá vendo muito essa diferença também, no sentido assim, ó, não, gospel aqui, eles não têm muita audiência, não tem... Não, agora a coisa tá tomando forma. E com isso também, o ponto positivo. Para nós que trabalhamos com a música de uma maneira assim, profissional, isso exige de nós mais profissionalismo, né? Não que a gente vai deixar unção, presença de lado, isso aí é uma coisa. Mas esse outro braço aqui de você, poxa, eu preciso gravar algo com uma boa mixagem, tem que ter um bom arranjo, né? Não é aquela coisa assim como antigamente, é para honra e glória do Senhor, você canta de qualquer jeito, toca de qualquer jeito, aquela coisa mais ou menos. Qualquer nota. Qualquer nota, né? Não tem que ser uma coisa assim, se você realmente quer ter um trabalho de qualidade que a pessoa vai parar para te ouvir, porque hoje a concorrência é muito grande, né? Antigamente, você via, falando do gospel agora, né? Tinha lá, eu lembro na minha época, na época do Douglas também, né? Ó, era Alda Célia, era o Koinonia, era Ludmilla Feber, né? Que foram grandes nomes, né? Assim, mas hoje não, hoje você não consegue, é muito, são muitos gente, cantores, não dá para contar, não dá para contar. É muita gente. Todo dia é um lançamento. Não, esses dias eu tava mostrando uma música pro Douglas. Douglas, você conhece a música Jó? Uma música da Midian. Acho que é a Midian Lima, né? Midian Lima. Aí o Douglas, não conheço. Eu falei, põe. Nunca ouvi. Eu falei, vou colocar aqui. Música, né? Porque, sabe, e tem milhões de views. Aí eu falo, mas você conhece essa? Não, nunca ouviu. Como que você nunca viu essa música, cara? Pô, tem milhões de... E falando disso, você não conhece o Léo Fonseca? Como fala aí, Léo? Como que te acha aí, maravilha, cara? Ó. Tô nas todas as plataformas de streaming, né? Só você ir lá no procurar, não sei qual que é a sua plataforma preferida, né? Tem o Spotify, Deezer, Apple Music, Google Play, por aí vai, YouTube Music. Digita lá Léo Fonseca, você pode conferir, tem os meus álbuns todos. Inclusive, não tô tão novo assim, né? Meu primeiro álbum era CD físico ainda, né? Então agora tá tudo no digital, até o primeiro álbum, que, pra glória do Senhor, o meu primeiro CD, né? Que agora é álbum, né? Mas era CD mesmo, físico. Na época, ele alcançou o disco de ouro. Foi assim, algo que eu não Palminha esperava, de novo, né?
Parabéns. E aí a gente teve, assim, essa vitória. Eu comecei independente, aí depois eu passei pela gravadora do Max Witt, que é a Canzion, e depois a Canzion fechou o selo no Brasil e todos os que foram contratados pela Canzion migrou para a Sony Music. Então aí eu passei... Eu comecei a fazer parte do cast da Sony Music por 5 anos. Fiquei na gravadora, que foi um tempo muito bom, onde eu aprendi muito, porque sempre teve treinamento pro streaming, né? Então hoje eu tô independente, mas assim, eu falo que a Sony Music foi a minha escola, né? Hoje eu consigo caminhar com as minhas próprias pernas. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu pensei, ele tá na Sony, eu não vou poder fazer, que vai dar ruim. Mas agora você já falou que tá independente, então eu posso fazer. Tô independente agora. Você acha que é jogo, cara, tá na gravadora? Você foi independente, foi pra gravadora e tá independente. Ah, sim. Olha, jogo tá na gravadora? Eu consigo enxergar agora os dois lados, né? Quando a gente tá começando uma carreira, sabe, igual o jogador de futebol, igual um cantor, né, também sertanejo, lá em Goiânia tem muito os olheiros, né, que vai nos barzinhos, porque em Goiânia tem muitos cantores, né, cantando enquanto o pessoal tá comendo, e tem uns olheiros lá, um empresário tá lá comendo só de ouvido, né? E aí, opa, isso aqui tem futuro. Aí ele vai, faz uma proposta. E aí, da mesma maneira, para você que está começando, então a gravadora é fantástica, porque tudo aquilo que você não tem, a gravadora te fornece, né? Então, a princípio, é muito bom a gravadora por conta de projeção, network, né? Dá aquela alavancada. Dá aquela alavancada, porque a gravadora consegue inserir a sua música nas grandes rádios. Por mais que hoje nós estamos no streaming, mas a rádio ainda ela é um instrumento muito forte, né? Então, ela começa a tocar a sua música ali. Só que depois de um tempo, se você consolidar e construir a sua audiência, né, a sua carreira, eu já indico você seguir a sua carreira realmente solo, sem gravadora, porque a gravadora fica com uma fatia muito grande. Muito grande. E assim, e tem contratos e contratos, né? Por exemplo, eu já tive um contrato onde eles só me distribuíam, aí depois eu tive um contrato onde eles pagaram o meu projeto e ficou com uma parcela, né, uma parte. Então tem o contrato artístico e tem o contrato de distribuição. Então, mas independente de qualquer um desses contratos, depois que você tem uma audiência, vale a pena você seguir, porque se você já sabe o caminho das pedras, você vai ter os seus royalties, né? Depois que eu saí da Sony, aí que eu fui ver, tipo assim, a corzinha do dinheiro entrando, o stream entrando, eu falei assim, gente, será que já entrava tudo isso? Mas aí ficava uma porcentagem menor para mim, né? Então, essa é a dica. Para você que está começando, ter uma oportunidade de estar na gravadora, entre, aprenda, né, usufrua. Mas não vende sua alma, né? Mas também, não vende sua alma. Porque tem gravadora que quer assinar lá contrato de 5 álbuns, nossa, tá? Acabou, travou a vida do cara. Isso travou aí a vida fria. do cara, Isso pô. aí é fria. Eu já fui esperto. Quando eu entrei na gravadora, eu entrei com um contrato de 1 álbum. Que eu pensei assim, 5 álbuns, porque aí imagina, aí você tem que ficar travado. Mas isso aí foi devido ao seu background aí jurídico? Porque eu já sabia, mas eu não vou deixar nada aqui. Tá vendo a importância, né, que já fez a faculdade 5 álbuns, você tá falando aí de no mínimo 10 anos. Isso. Se você lançar um álbum a cada 2 anos, é 10 anos. Porque pô. se você... Travou, cara, 10 Exatamente. anos. Porque eles vão trabalhar um álbum aí, no mínimo 1 ano e meio, 2 anos, que eles vão trabalhar devagar. Então, eu conheço pessoas aí, né? Não posso dar nome aí às gravadoras por ética, mas que tá entrando com um processo aí porque tá amarrado, tá querendo soltar. E aí tem músicas que eles gravaram e que tá engavetado até hoje. E que, tipo, a hora que for lançar. A hora que for lançar, às vezes nem tá mais naquele estilo de música. Já passou no sertanejo a gente vê muito aí, tipo assim, uma dupla lançar outra. Tipo um apadrinhando o outro, né? Que eles falam, apadrinhando, mas tipo assim, meu, tá? Eu tenho uma fatia aí. E agora no gospel? Existe isso? Então, tá começando a surgir vamos dizer, essas parcerias com a chegada do streaming. O que tem acontecido? Um cantor que tem mais audiência, que já tem mais streams, né? Que é mais famoso, em outras palavras. Quando um participa com ele e aí faz o collab, né? Porque tem o feat e o collab, tem essa diferença, né? O feat, a pessoa tá participando, só que aí, se eu tenho um cantor que é feat comigo, eu vou lançar na minha plataforma, vai ficar só na minha plataforma. Aí, se for o collab, não. É um lançamento que é considerado dos dois. Então, por exemplo, eu falo por mim, vou dar um exemplo por mim mesmo. Esse álbum agora, né, que eu gravei, ele tá em ascensão, os plays, né? Tava até dando uma olhada aqui, já tá chegando a 2.500.000 plays e tem pouco tempo, né? Então, e eu sei que, claro, é a mão do Senhor, é o favor dele na minha vida, mas tem ferramentas que ajudam também, né? Por exemplo, a Nívia Soares,
ela é uma cantora bem conhecida, né, no Brasil. Ela também viaja bastante fora do Brasil. Então, assim, ela tem muitos seguidores no Spotify, por exemplo. E aí, as 2 canções que ela participou comigo é collab. Então, inclusive uma canção que eu regravei, que não é de minha autoria, mas eu tive autorização, que é a canção, chama O Que Tua Glória Fez Comigo. Né? Muitas igrejas já cantou ela. Quem já pisou no Santo dos Santos? A música bem conhecida. O que a gente fez? Eu consegui autorização, fiz um arranjo dela bem pop rock, sabe? Um arranjo bem moderno. Ficou bem worship, assim, né? Nessa pegada de hoje, assim, da galera. E aí a Nívia gravou comigo essa música. Então, uma música que já é conhecida e com uma voz muito conhecida no Brasil. E collab, ou seja, um lançamento meu e dela. Então, essa música, em poucos meses, ela já bateu mais de 1 milhão de plays. Então, isso ajuda bastante, né? E isso é importante. Tipo, igual lá fora os sertanejos estão fazendo com os demais, no gospel tá tendo essas parcerias aí. Que, Walter, que isso vai naquilo que a gente fala aqui desde o primeiro podcast. Sim. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Exatamente. Muito importante você ter parceiros e não andar sozinhos. Exatamente. A nossa revista, Léo, que é a Florida Connection USA, ela nasceu disso daí. Tá? Que maravilha. Tanto é que você está vendo aqui, passando todas as propagandas de todos os anunciantes, todos os parceiros. Não é nem anunciante, são parceiros. Unimos essa galera. E muito bem feita, por sinal, viu? Unimos essa galera aqui para poder divulgar os trabalhos, entendeu? Então, aí, essa revista aí tem uma infinidade aí de empresas aí. Agora, o próximo mês é a 2ª edição dela. E tá arrebentando. Que maravilha. Tá arrebentando. Eu mesmo já ganhei uma revista dessa, já folheei aqui e eu até estava comentando com meu amigo Miller, falei, vocês estão de parabéns pelo trabalho, pelo designer, sabe? E aqui, nesses dias aqui de América, eu já levei a revista, já fiz conexão, já falei para todo mundo da revista da Florida Connection. Olha aí. E a sua casa que você... A revista já foi para Atlanta, cara. Olha aí. Já foi, ó, ele já tá... O Léo deixou a revista lá em Atlanta. Se deixar comigo, eu vou... Eu sou um cara que eu amo conectar pessoas, né? Sim, então é importante. Mas isso, essa falou, é a ninguém ideia, caminha sozinho, né? Ninguém caminha sozinho. Não, e você falou aí, você já passou pelo Arizona, Atlanta... Atlanta, fui pra Boston, fui pra New Hampshire lá, em Nashua, tive em Nashua também. Que legal. já Ou seja, em breve a sua casa tem que vir a casa na América, então, porque questão de lugar, e ali na revista você vai encontrar todo mundo ali que você vai precisar. Exatamente. Então, assim, antigamente, quando eu vinha aqui pra América, eu falava assim, nossa, eu vou lá nos Estados Unidos, agora eu vou ali. Já tô ali, sentindo que tá mais perto, né? Que legal, Léo. Que prazer ter você aqui, Léo. Prazer agradeço, mesmo. Walter. Segue o Léo nas redes sociais, no Instagram. Passa o Instagram Léo Léo. Fonseca Music. Isso aí. Mais de 36 mil seguidores o Léo. Estamos crescendo, estamos avançando. Entra lá, começa a seguir o Léo na plataforma do Instagram. Maravilha. Foi um prazer, Léo. O próximo a gente vai colocar um piano aqui, você vai cantar e tocar vai ser aqui. ao vivo, né? Mas vai ter que fazer isso aí. Com certeza. Eu agradeço Douglas, Walter, pela oportunidade de estar mesmo, aqui. Léo. Eu amo podcast e eu gosto assim, ó, tipo, é no espontâneo, vai fluindo e rompendo. E espero que você também tenha sido abençoado, edificado, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Valeu. Até a próxima, Até galera. mais. Tudo de bom.